Olá, alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso, e vamos ver qual é o objeto de conhecimento desta aula. Vamos lá. Aula de número 11, objeto de conhecimento, princípios éticos e valores religiosos. Detalhamento: amor, compaixão, desprendimento, solidariedade, valores dos antigos, perdão, bondade, honestidade e outros. Então agora, aluno, você se prepara aí, se organiza com aquela sede, aquela vontade de aprender e vamos adiante, vamos em frente, porque essa aula vai começar. Olá, alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. E hoje nós vamos trabalhar essa questão da ética nas religiões ou da ética religiosa nas diferentes tradições, né? Além da família e da escola, a religião ela é um dos principais, olha só, um dos principais transmissores de noções e valores éticos na vida de uma pessoa. Olha como a religião é importante na formação humana. Todas as religiões, as religiões que nós conhecemos, aquelas que nós estamos estudando, aquelas que nós infelizmente não vamos ter tempo de estudar, mas todas elas possuem seu conjunto doutrinário, orientações em relação ao agir moral, às ações humanas, às condutas dos seus fiéis, dos seus adeptos, né? Apontando, mostrando o que é certo ou o que é errado, o que se deve ou o que não se deve fazer, seja na vida religiosa, seja no cotidiano da pessoa. Olha aí que responsabilidade da religião, né? Ela mostra para a gente, juntamente com a escola, com a família, o que é certo e o que não é certo, o que é ético e o que não é ético fazer, o que é moral e o que não é moral. Seja no âmbito religioso, na comunidade religiosa que nós praticamos, seja no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas relações que nós temos com as pessoas, nas nossas relações de trabalho, de estudo, na nossa brincadeira na rua, né, nas nossas relações com outras pessoas da nossa idade, com pessoas mais jovens e com pessoas mais velhas. Ok? Vamos lá, seguindo adiante, o que nós temos? Essa ética religiosa não nasce por acaso, ela não brota assim do nada, da noite para o dia, mas ela é fruto de várias reflexões diante das situações da vida, né? Diante de situações corriqueiras, seja dentro da comunidade religiosa, seja fora. Né? E ela também nasce, olha só que interessante, está aparecendo aí do meu lado, né? Ela nasce de algumas questões, de alguns questionamentos que podem haver. Primeiro, olha aí, o questionamento com a própria divindade, né? A divindade diante de uma escolha. Por exemplo, se Deus concede ou não a liberdade ao ser humano, é uma questão ética. Será que é bom que o homem seja livre? Será que é bom que o homem seja um robozinho nas mãos de Deus? Será que é bom que o homem tenha o livre arbítrio de fazer suas próprias escolhas? Isso é bom ou isso é ruim? Ao tentar responder essas perguntas, já nasce aí uma reflexão ética. Outra questão, fundadores e profetas das religiões diante de dilemas da vida. Veja só, e nós temos aí outro exemplo. Esse exemplo aí está bem próximo da gente, não é? Sobretudo quem é cristão. Curar ou não no dia sagrado do sábado. Será que é certo ou é errado eu quebrar a lei religiosa de um dia sagrado para ajudar as pessoas? O que é mais importante? Obedecer um dogma religioso ou ajudar quem precisa? O que vale mais, não é? O que conta mais para fazer o bem? E ainda tem uma terceira questão que também de onde brota toda essa reflexão ética. Os adeptos da religião na vida cotidiana. Como é que a pessoa que segue uma determinada religião, como é que ela tem que se comportar na vida cotidiana? Olha aí um exemplo bem perto de você, nosso aluno, de você, nossa aluna. Sobretudo quem participa, quem frequenta, quem congrega em igreja. O aluno cristão,
Colar ou não durante a prova. Olha só aí. Né? Você que é nosso aluno que participa numa igreja, que frequenta uma igreja, qual é a sua postura na prova? Você estuda, se prepara para aquela prova, ou você vai ali e tenta pescar a resposta do outro colega? Isso é uma questão ética para a idade de vocês. É certo ou não colar na prova, né? Temos mais reflexão. Né? Os exemplos que eu poderia trazer aqui são inúmeros, são enormes, são uma quantidade imensa de exemplos, né? Mas todos eles nos mostram que a ética e as orientações de vida que a religião dá aos seus adeptos brota do dia a dia, das coisas mais simples da nossa vida, da vida cotidiana, pois é nessa dimensão humana que as pessoas vivem a sua religião e que cada um precisa fazer sempre o que é certo e o que é bom. A ética ela não nasce do imaginário das pessoas, mas ela nasce da relação que nós temos com outras pessoas, da relação que nós temos com Deus ou os deuses que nós acreditamos, com a relação que nós temos com os nossos ancestrais, aquelas pessoas que seguem religiões que valorizam a ancestralidade, veneram a ancestralidade. Ela nasce da relação conosco mesmo, como nós nos relacionamos com o nosso próprio eu, com a nossa própria individualidade. Então, essas relações fazem nascer perguntas como essas que nós vimos no exemplo e muitas outras, porque como está aqui no texto, olha, os exemplos são inúmeros, são vários, né? E nos mostram, né, que a ética e as orientações de vida que a religião nos dá aos seus adeptos, brota do dia a dia, da vida cotidiana. Né? Então a ética ela é tão necessária que ela ajuda a organizar, a harmonizar a nossa vida cotidiana, a nossa relação com as outras pessoas. Sem a ética, sem a moral, sem as orientações éticas, nós viveríamos em constantes conflitos, em constantes brigas, talvez até em guerras, não é? Veja só, se nós já temos a ética nas nossas relações, e ao ter a ética, algumas vezes nós passamos por conflitos na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, você imagina sem a ética como seria? Seria insuportável viver. E ainda bem que nesse processo da construção dessa ética humana, vem a ética religiosa. Está a ética ensinada pelas religiões para que nós possamos viver em harmonia com todas as pessoas, com quem tem a mesma religião que a nossa e com quem professa outra religião e mais ainda com quem não tem religião. Com todas essas pessoas nós precisamos viver bem, de forma ética e harmoniosa, sem conflito. E agora nós vamos ver aí alguns exemplos, né, a ética dentro de alguns grupos religiosos para nos ajudar aí a concretizar mais, né, a ver exemplos mais concretos, mais conectados com tradições religiosas específicas. Vamos lá? Nós temos o primeiro caso, que são nas religiões indígenas, né? São nas religiões dos nossos povos originários, né? Dos povos, os primeiros povos que habitaram essa terra que hoje nós chamamos Brasil. Os diferentes povos indígenas possuem, cada um, sua própria religião. Essa primeira frase aqui, essa primeira informação, ela já foi trabalhada outras vezes. Desta forma, os valores e princípios éticos também, em alguns momentos, podem variar, de acordo com as peculiaridades de cada etnia indígena. Né? Cada povo, cada etnia indígena tem a sua própria religião e justamente por causa disso, os valores, os princípios, as orientações éticas daquele povo podem sofrer variações, podem sofrer algumas mudanças, né, devido a alguns elementos ali, devido à história daquele povo, à sua organização social, à sua geografia, né, se aquele povo teve ou não alguma influência do povo ocidental, né, essas questões. Né, podem haver algumas modificações ali. Porém, né, podemos conhecer
alguns pontos em comum, olha aí na cartela, né? Porém, podemos conhecer alguns pontos em comum entre elas, entre essas religiões indígenas. Aí vamos elencar aqui alguns desses pontos em comuns a todas as religiões indígenas. Primeiro, o respeito e a reverência aos mais velhos. Muito importante, o respeito e a reverência aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos professores, às lideranças sociais e religiosas, às pessoas que têm mais idade, aos antepassados, aos ancestrais. Por quê? Porque essas pessoas viveram mais, essas pessoas guardam a história daquele povo, essas pessoas guardam as tradições religiosas desse povo. Outro ponto, o respeito e a reverência, e a preservação da natureza. Num período em que nós estamos falando muito de crises climáticas, preservação ambiental, sustentabilidade, os povos indígenas, principalmente por meio de suas religiões, já fazem isso há muito tempo, respeitar e preservar a natureza. Cuidar da natureza porque eles entendem que eles, com a natureza, têm uma relação profunda. Se eles estão vivos, se eles têm comida, se eles têm sustento, se eles têm uma terra que os abriga, se eles têm proteção, eles devem à natureza. Por isso que eles nunca tomam, nós vamos ver isso em outro ponto, só para adiantar um pouquinho, eles nunca pegam demais, eles nunca retiram demais da natureza. Eles aprendem a tirar somente aquilo que eles vão precisar. Caso sobre, eles sabiamente devolvem à natureza, porque sobrou, não tem por que acumular. Porque eles sabem que, tendo esse tipo de relação com a natureza, nunca vai faltar para eles elementos para a sua subsistência. Vamos ver os outros dois pontos que nós separamos. A ancestralidade, a sabedoria passada entre as gerações. Todas as religiões indígenas têm uma reverência, uma veneração a essa dinâmica da ancestralidade. O conhecimento que é passado de geração em geração. Por isso, nós vimos o primeiro ponto, o respeito às pessoas mais velhas. Porque são elas que guardam essa ancestralidade, essa sabedoria política, social, esse conhecimento de lidar com a natureza, das tradições religiosas, e esse conhecimento é passado de geração em geração, dos mais velhos para os mais jovens. E o último ponto para nos concluirmos as religiões indígenas, o uso consciente dos recursos naturais. Já havíamos falado disso um pouco antes. Uma relação consciente, harmoniosa e respeitosa com a natureza. Então, esses povos, eles têm muito a nos ensinar em relação a preservar a natureza, em relação a preservar a floresta. Não é um modismo, não é uma fake news, não é uma coisa que foi inventada, né, por nenhum tipo de ideologia partidária ou política. É uma necessidade. Sem a natureza na sua plenitude, não há vida no planeta. A própria humanidade ela é dependente dos recursos naturais. Por isso, usar os recursos naturais de forma responsável, de forma sustentável, é muito importante. Esses povos têm muito a nos ensinar a partir das suas religiões. Vamos ver aqui outra tradição religiosa, essa talvez um pouco mais distante, mas também é muito interessante, que é o budismo. Olha o que diz esse parágrafo. O budismo é uma religião com fortes características filosóficas. Muito mais do que seguir ritos, o budista deve seguir uma série de princípios ensinados por Buda e pelos grandes mestres dessa religião. Olha só, o budismo, ele nasce no Oriente, ele nasce ali na região da Índia. Alguns estudiosos vão considerá-lo uma releitura, uma reinterpretação do hinduísmo, né, ou uma reforma dentro do hinduísmo. E muito mais do que ritos, né, o budista ele deve seguir os ensinamentos, seja do Buda, o fundador, para alguns o primeiro Buda, porque em alguns grupos budistas haverão vários Budas, né, seja dos grandes mestres dessa religião, para que a pessoa tenha uma existência plena, tenha uma existência feliz.
E um desses ensinamentos, ou melhor, 8 desses ensinamentos, é a base de toda a doutrina budista. Vamos olhar a próxima cartela? O budismo nos apresenta como regras de ética, regras de conduta, regras morais, o nobre caminho óctuplo. Por isso que nós temos ao lado, um dos principais símbolos do budismo é a roda do Dharma. Essa roda que a gente vê na imagem da cartela, com 8 hastes. Cada haste dessa representa um desses caminhos que está listado na cartela. Vamos lá conhecer cada um deles? A compreensão correta, o pensamento correto, a fala correta, a ação correta, o meio de vida correto, o esforço correto, a atenção correta, a concentração correta. Olha só, é por meio dessas práticas, tendo essas práticas de forma correta, de forma harmoniosa, seguindo para o budista os ensinamentos do Buda. Por meio dessas 8 práticas, o budista ele consegue ter uma vida ética, uma vida moral, e no fim de sua jornada, das suas várias reencarnações, ele vai conseguir a sua união plena, aquela existência perfeita que é o Nirvana, que é o destino final, a existência final para os budistas. Olha que interessante, né? Depois, mais tarde, quem tiver interesse pode procurar na internet, tem muito vídeo legal sobre o budismo e sobre o caminho óctuplo do budismo. Vamos ver outra tradição religiosa e as suas regras de moral, para que a gente possa aprofundar. Vamos lá, vamos para a próxima tradição religiosa. O judaísmo, essa já é um pouco mais conhecida nossa, né? Às vezes na igreja o padre, o pastor fala um pouco do judaísmo. O judaísmo ele é uma das religiões abraâmicas, ou seja, que nasce ali da fé de Abraão, nascida da experiência de fé de Isaac, que é o filho mais novo de Abraão, e dos seus descendentes. É a fé de Isaac e de seus descendentes que se transforma numa grande religião. É a religião do povo de Israel, ou povo hebreu, como ele era conhecido no passado. Seus adeptos são conhecidos como judeus. Olha que interessante. É a religião que aparece no Antigo Testamento da Bíblia cristã, mas que é também a escritura sagrada do judaísmo. Onde temos mais coisinhas, vamos ver. O judaísmo, o principal fundamento do judaísmo e da vida do judeu é o Aseret Hadbrot, que é um nome em hebraico, mas que em grego é o decálogo, as 10 palavras, ou os 10 mandamentos em português. É a essência da regra moral, da conduta moral, daquilo que o judeu deve seguir, e um pouco para os cristãos que também bebem das fontes judaicas, nas suas práticas de vida, de relacionamento. Esse fundamento, os 10 mandamentos, ele é o núcleo da Torá, que é a parte mais importante, o conjunto de livros mais importantes da Tanakh, a escritura sagrada do judaísmo. Vamos ver, dar uma olhadinha quais são esses mandamentos, o que é quais são as 10 palavras, o decálogo. Vamos lá. As cartelas vão nos mostrar de 5 em 5 para facilitar a nossa visualização. Olha, eu sou o eterno teu Deus que te tirou do Egito. Não terás outros deuses e estátuas diante de mim. Não jurarás no nome de Deus em vão. Lembrarás e respeitarás o dia do Shabat. Honrarás teu pai e tua mãe. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Olha, vamos comentar brevemente. Esses 10 mandamentos, às vezes se estuda na escola bíblica, no catecismo,
né, dependendo aí da sua igreja, ainda são estudados pelo cristianismo, mas também se estudam nas sinagogas, nas comunidades israelitas ou nas comunidades do judaísmo. É a essência de vida de quem segue o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Os primeiros mandamentos são dirigidos a Deus, é como se deve honrar, respeitar e adorar a Deus. O quarto mandamento, que é honrar pai e mãe, é aquilo que há de mais sagrado na vida de uma pessoa, seu pai e sua mãe, e vai se entender nas entrelinhas a sua família. Se vai pesquisar mais ainda, pai e mãe têm autoridade sobre nós, entram também outras autoridades, outras pessoas mais velhas que têm autoridade sobre nós. O pastor, o padre, o bispo, o apóstolo, o professor, a professora. Por isso que aluno que estuda esses mandamentos, mas se comporta mal na escola, desobedece o professor, está fazendo coisa errada. Não pode desobedecer o professor, porque o professor tem autoridade sobre você e ele deve zelar pelo bom andamento das aulas, pelo bom comportamento na sala de aula. Quando o aluno desobedece o professor, ele pode estar desobedecendo um desses mandamentos. Cuidado, viu? E os outros mandamentos em relação às outras pessoas. Não se deve matar, não se deve roubar, não se deve falar mentiras, né? Levantar falso testemunho, não se deve mentir. Não se deve cobiçar aquilo que não é seu, né? Não se deve pegar aquilo que não é seu. Né? O que é seu, o que é do outro e pronto. Né? É muito importante. São mandamentos do judaísmo, mas que servem para a nossa vida, para a vida de todos. Vamos olhar agora o cristianismo. Vamos lá? O cristianismo também é uma religião abraâmica, nascida da reinterpretação que Jesus de Nazaré faz das tradições e da religião de Israel. Continuando. É no próprio Jesus de Nazaré, o Messias prometido, que os cristãos encontram seu modelo de conduta ética e sua norma moral. Ou seja, o cristão, para ele viver de forma ética, ele tem que olhar para Jesus e se perguntar o que Jesus faria diante desta situação. Vamos lá, ainda tem mais coisas bonitas. Ao reinterpretar o judaísmo, Jesus resume toda a tradição e a antiga lei de Israel em apenas 2 mandamentos que devem orientar a vida dos cristãos de todos os tempos. Vamos ver quais são esses mandamentos? E Jesus disse-lhe: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha aí que interessante, né? Jesus pega toda essa tradição de Israel, resume nesses 2 mandamentos para que nós possamos viver bem a nossa vida. E agora vamos ver também os valores comuns nessas diferentes religiões e em outras, né, que nós estamos estudando ou vamos estudar. Vamos lá? Apesar de suas diferenças, as religiões partilham alguns valores éticos. Isto mostra que as religiões também possuem preocupações comuns em relação à conduta humana e à sua melhoria. Vamos ver esses valores. Valores dos mais antigos: pedir a bênção aos mais velhos da família, guardar silêncio e ter respeito no momento do luto da própria família ou de outra família amiga, dar vez aos mais velhos, às gestantes, às pessoas com necessidades especiais, rezar ou orar antes de comer. Olha aí que importante, isso com certeza os avós de vocês ensinam para vocês. E veja só, algumas dessas coisas as pessoas têm dificuldade de aprender. Então é preciso que o Estado transforme em lei. Como nas cidades que têm ônibus, né, muitas vezes a prefeitura transforma em lei você ceder o seu lugar para pessoas mais velhas, para gestantes, pessoas com necessidades especiais, né, dentro do transporte urbano. Porque as pessoas, parece que nem a religião ensinando, aprendem a ter o mínimo de educação doméstica, né, que é dar o lugar para as pessoas mais vulneráveis, pessoas que não podem fazer um longo trajeto em pé dentro do ônibus, aí elas precisam sentar, né? Então, tem gente que tem jovem, por exemplo, aqui na minha cidade,
que está dentro do ônibus finge que está dormindo para não dar o lugar para um idoso. Que coisa mais feia! Dê o lugar para o idoso, dê o lugar para a gestante, dê o lugar para a pessoa que tem uma necessidade especial. Você é jovem, você é forte, você aguenta andar ali de pé no ônibus, né? Nas filas dos mercados, nem qualquer tipo de fila de qualquer serviço, público ou privado, né? Você deixa o idoso passar na frente, as pessoas com alguma condição especial que não podem esperar, passar na sua frente, né? Que você fique um pouquinho mais, não tem problema nenhum. Mas às vezes é preciso transformar em lei, porque nem a religião ensinando a criatura aprende. Olha só. E vamos ver ainda outros valores comuns às diferentes religiões. Fizemos aí, colocamos só 4, mas que aparecem muitas vezes nos ensinamentos religiosos. O perdão, perdoar sempre, né? É difícil às vezes quem nos faz o mal, né? A gente perdoar, mas é um chamado, né, de Deus a essa prática. A bondade, ser bom, não ser bobinho, deixar as pessoas nos tratarem de qualquer jeito, mas ser bom, ser bondoso com as pessoas. A honestidade, olha como se tem falado hoje nos meios de comunicação social, questão de honestidade, de ética, honestidade na política, porque não sei quem é corrupto. A honestidade, ela é ensinada por todas as religiões. Todas as religiões falam que seus adeptos têm que ser honestos, não pode ser desonesto, não pode ser corrupto, não pode buscar benefício em favor próprio. A caridade, esse aí é um valor que não pode faltar em nenhuma religião. Se ajudar os mais pobres, os mais necessitados, quem tem menos do que você, né? Ajudar essas pessoas. Muitas vezes a gente desperdiça comida em casa, bota demais no nosso prato, joga às vezes mais da metade do prato fora. Olha, quando a gente na escola vê os alunos desperdiçando merenda escolar, gente. Não faça isso. Se você não gosta daquela comida, se você você pede para merendeira botar só um pouquinho para você experimentar se você gosta ou não, porque desperdiça, não pode desperdiçar comida. A caridade nos manda o quê? A comida que a gente não come, a comida que a gente não vai utilizar, que a gente dê para o pobre, para quem tem menos do que a gente, né? É um escândalo a quantidade de comida que se desperdiça no mundo, tendo em vista ainda uma grande parcela da população mundial que passa fome, que vive em extrema miséria. É um escândalo. E as religiões, elas nos ensinam o contrário, né? Então vamos ter mais consciência, né? Todas as religiões falam de coisas boas, né? Embora eu tenha escolhido a minha religião, mas eu tenho que ter essa consciência. Outras religiões também muitas vezes ensinam a mesma coisa que a minha religião ensina. Então vamos praticar esses valores, essas normas morais. Então, queridos alunos, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos botar em prática a moral da nossa religião para que a gente possa viver num mundo melhor. E até o nosso próximo encontro.